Júnior, e deixe-me acrescentar o seguinte, aquela frase do Charles Péguy, tudo começa em mística e termina em política. É inevitável fugir dos assuntos políticos, sim, porque a política é como você vai se relacionar com as outras pessoas na sociedade, com o seu próximo, entende? Então, é fundamental você ter uma posição política e, na verdade, não há como você não ter uma posição. Como é que você se situa dentro da cidade, dentro do contexto social, no ambiente em que você vive? Isso é importante, você vai ter uma concepção dessa, certo? Mas isso é o fim da rota. Primeiro você tem que ter uma concepção religiosa para dar fundamento à atividade política. Entende? Essa concepção religiosa é como nós nos relacionamos com os poderes superiores, isto é, Deus, os heróis, as autoridades, as potências cósmicas e tudo mais. Entende? E isso vale não só para esta cidade, aquela cidade, mas para todas as cidades. Entendeu? Isso é um problema que toda associação humana ela tem de enfrentar. Quer dizer, como é que eu vou me relacionar com os poderes superiores e qual que vai ser então, né, um modo como eu vou me relacionar com o próximo daí, porque se você tem compreensão do que os poderes superiores ordenam a respeito da própria sociedade humana, certo? Então você precisa levar isso a efeito. Como é que você vai levar a efeito? Praticando. Então, aí nas suas relações sociais. Então, acontece que, se a sua religião é boa, a política vai ser boa. Entende? Se você professa a verdade, realmente a relação de união do homem com Deus, né, é feita, e há legitimidade, portanto, é tudo certo, né? Então, vai dar certo, vai ser algo bom, ele vai proporcionar o bem comum, entende? As pessoas serão felizes, é isso que vai acontecer, entende? Agora, se não, é claro que não vai dar certo, compreende? E isso fica ainda mais evidente se você compreende que a ordem da vez é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, o mundo, se quer realmente agradar aquele que tem autoridade sobre os povos, ele precisa se submeter à religião cristã. Não é algo mais que possa se desprezar. Entende? Se a pessoa tenta edificar, então, todo o edifício social sobre outras doutrinas, ele é fadado ao fracasso, porque são doutrinas que falham em alcançar o alvo, que é a salvação, que é a felicidade eterna. Então, é simplesmente isso. Nós temos que deixar de ter na nossa cabeça o naturalismo, de pensar que o Estado só lida com questões materiais. Não, o Estado lida com o bem comum. Entendeu? Isso é filosofia política. Ele lida com o bem comum. Se nós pensamos que ele lida só com os bens materiais, então é só os bens materiais que são bem comum na sociedade. Então, os bens espirituais que são de fato os bens comuns, entende? De fato que são os bens comuns, os bens que podem ser distribuídos a todos sem gerar picuinha, dar problema. Pelo contrário, une realmente as pessoas. Essas pessoas estão desprezando, que é uma coisa assim abominável, né? Se você ler a introdução ali do Garrigou-Lagrange ao seu livro sobre as três conversões, você vai ver exatamente ele falando, citando Agostinho, que é importante e imprescindível, entende, esta união espiritual, e que esta união espiritual é superior, extremamente superior à material, porque a material, a comunhão dos bens temporais, ela divide as pessoas, entende? Necessariamente. Agora, espiritual, não. Ela faz as pessoas entrarem em comunhão, gera unidade de verdade, entende? Então, esta aí é a verdade católica sobre a questão da religião e política. Tem que começar em religião. Se você pula esse passo e já vai para a política, aí você já está admitindo coisas que não vão dar certo. Isso já não vai funcionar. Porque daí, você pode até atingir os objetivos,
das políticas liberais e tudo mais, as liberdades, etc. Só que isso não é, entende, o bem comum. Entende? Isso é o bem individual das pessoas, entende, que pode ser uma liberdade, um bem para a perdição e não para a salvação. E daí o que adiantou? Não adiantou de nada. Entende? Quando os católicos sabiam disso, nós tínhamos estados católicos. A religião era exaltada. As catedrais eram belas, grandes, bonitas. E assim por quê? Porque se baseava na verdade. Porque as pessoas sabiam o que era o mais importante, né, e tirar as consequências práticas disso. Hoje em dia as pessoas perderam essa noção. Nossos católicos, infelizmente, são extremamente materialistas. São extremamente mundanos. E isso aí é gravíssimo. Entende? Gravíssimo, e é um sinal dos tempos, com certeza. Sinal de que a fé está muito fraca mesmo e que o povo precisa de conversão aqui e agora. Só para eliminar qualquer possibilidade de confusão, aquilo que eu disse, porque esse ensinamento católico a respeito da relação entre igreja e Estado não é uma coisa muito divulgada e gera geralmente muita confusão, certo? E todo o sistema educacional está armado para impedir que isto venha a efeito. Então, é importante esclarecer que uma coisa, tá? Os poderes temporais, certo? Mesmo que sejam pagãos, mesmo que não professem a fé cristã, eles são legítimos. São autoridades legítimas e não pode se fazer revolução. Não é legítimo você se revoltar contra o governante, entende? Exceto se ele forçar, por exemplo, coisas que são contra a lei natural, contra a consciência cristã. Certo? Ele forçar, por exemplo, a idolatria. Aí, este é um caso muito específico em que o cristão não pode se submeter à autoridade temporal, porque ele se envolve em matérias que são da jurisdição eclesiástica e não jurisdição civil. Então, nesse caso, é legítima a desobediência civil. Mas na maioria dos outros casos, não. Entendeu? Porque geralmente o poder civil ele está se relacionando apenas com as questões temporais, certos impostos, coisas da administração pública, de uma forma geral, certo? Então, aí que está a questão. Então, é claro que pode, e existem de fato, estados não cristãos. Certo? Eles são legítimos? Sim, todo o poder vem de Deus, de fato. Porém, isto, embora seja possível, não é desejável e não condiz com os tempos. Entende? Porque nós já estamos na nova aliança. Então agora, embora possa acontecer de existir um Estado assim, isso não é de nenhuma forma útil ao Estado e nem para as pessoas individualmente. Isso não é bom. Então por isso que a igreja diz que tão logo se tenha uma maioria, ou mesmo uma quantidade expressiva, significativa, ou pelo menos bem engajada e formada de cristãos, deve-se fazer de tudo para que o Estado reconheça Jesus Cristo. Entende? A igreja geralmente ela procede de forma pacífica, e por isso que a lei é divina realmente, ela não precisa de armas, como os maçons precisam, como os comunistas precisam, como os judeus precisam, como o Islã precisa. A igreja não precisa, a igreja com a simples pregação da palavra de Deus é capaz de converter as nações, muito facilmente, não é difícil. A igreja pode provar a si mesma, entende, perante o mundo. Então, a igreja opera assim então, sabe? E nós católicos vamos ter um ardente desejo de converter o Estado ao cristianismo e fazer o que nós pudermos para que isso aconteça. Entende? Então, é assim que nós temos que pensar. E não fica, mas pode ter um Estado que não é católico, e nós temos que nos submeter. Sim, isso é verdade. Desde que ele nos dê a liberdade, né, o direito à liberdade religiosa que nós, e só nós temos. Porque nós somos a religião verdadeira. Tudo bem, certo? Mas isto não é perfeito. Isto é um problema a ser resolvido. Certo? Isso é uma coisa que deve mudar, porque o mundo deve reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho deve se dobrar diante dele,
e toda língua deve professar esta verdade. Beleza? Então é isso que eu queria confirmar realmente, certo? Para remover qualquer ambiguidade do que eu tenha dito acima. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.